livro de Daniel é um livro maravilhoso. Ele é místico, ele é teológico, ele é profético, ele é histórico. É um livro que foi escrito há 600 anos antes de Cristo e retrata Daniel na Babilônia, no Império Medo-Persa e o Império Babilônico. Vê primeiro o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa. Se você quiser participar dessa campanha desde o começo, você tem que colocar Daniel 1, campanha. Aí aparece eu explicando quem foi Daniel, qual o tempo que ele viveu, como era a cultura da época, como é que o livro foi escrito. Tem partes do livro que foram escritas pelo próprio Nabucodonosor. Tem partes misteriosas, como a fornalha de fogo, né? E teve a conversão de Nabucodonosor, que virou um pé grande, virou um lobisomem, ficou doido. Teve os sonhos, ele vai entrando em sonhos, vai entrando em impérios, final do tempo. Então o livro de Daniel é um dos livros da Bíblia mais misteriosos que tem. Então assim, o livro de Daniel tem uma parte mística, uma parte histórica, uma parte teológica, uma parte escatológica, uma parte muito misteriosa. Só Nabucodonosor ter virado um lobisomem, um pé grande, com unhas de aves, né? Foi um grande mistério. Mas o mistério está apenas começando. Estamos no capítulo 6 de Daniel. Então o mistério está apenas começando. Tá bom? Então vamos ler comigo? Bora? Vamos lá, para a gente aprender os mistérios da Bíblia. Falamos sobre sonhos, né? Todos os dias às 3 horas da tarde estamos aqui falando sobre sonhos. E agora estamos na campanha da leitura do livro de Daniel. Já fizemos a leitura do livro de Apocalipse todinho, lendo Apocalipse como se fosse um sonho, cada personagem sendo interpretado como se fosse um sonho. Fantástico, foi a melhor interpretação que eu já fiz. É só você colocar interpretando Apocalipse como um sonho, Joilson de Assis. Aí vai aparecer lá Apocalipse 1, 2, 3, 4, 22 capítulos. Daniel é 12. Então vamos para o 6, chegamos na metade. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus nos esclareça e nos oriente. Depois da morte de Nabucodonosor, que morreu nos braços de sua esposa, depois de ter virado lobisomem e voltado, veio o filho de Nabucodonosor, que foi assassinado por Dário, e o reino se tornou Medo-Persa, meio persa, meio babilônico, uma mistureba. E apareceu bem ao rei. Aí o rei Dário manteve toda a estrutura de Nabucodonosor, e manteve Daniel, né, e também Sadraque, Mesaque e Abednego também foram mantidos no poder. Daniel foi colocado como príncipe, terceira potência, no dia que Nabucodonosor, no dia que o filho de Nabucodonosor foi assassinado, né? Aí teve aquela história da mão que escrevia quem era aquela mão, era Deus, era o anjo Miguel. Então veja, Daniel 5. E dê uma olhadinha, Daniel 1, Joilson de Assis explicando, dando uma palhinha sobre todo o livro. Vamos lá. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Então, no texto anterior, Daniel tinha se tornado o terceiro governante da Babilônia, mas aí o rei morreu, mesmo assim Daniel continuou no poder. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então, Dário manteve o poder. Antes do filho de Nabucodonosor ser morto, ele tinha ungido a Daniel como um dos 3 reis da Babilônia. E aí Dário manteve o poder. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então o reino da Babilônia era dividido em 3. Depois existia 3 presidentes, Daniel era um. Os quais estes príncipes dessem conta para o rei e não sofresse dano. Então houve uma divisão do poder. Aquele poder piramidal. O rei lá na ponta ia descendo, entendeu? 3, 6, 9, 12. Então mesmo Daniel superpujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia o espírito excelente. O rei pensava constituído sobre todo o reino. Então Daniel continua no poder, Daniel é político e continua no poder.
Nabucodonosor vai embora, o filho também é assassinado, vem o rei Dário coloca ele entre os 3 mais poderosos do reino, mas mesmo assim o rei Dário percebeu que Daniel tinha um espírito diferente, interpretava sonhos, era um tipo de um Google do rei da época. Como é que Daniel conseguiu isso? Você encontra no capítulo 1 de Daniel, de Dandan. Foi a campanha do vegetal que Daniel fez, um pacto que Daniel fez. Daniel 1, Joilson de Assis, tá? Então o rei pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. Você sabe que na política, a pessoa entra na política por causa dos amigos e não sai por causa dos inimigos. Entendeu, menino? Entendeu, menino? Foi que houve? Aqui. Parou, foi? Deixa eu ver aqui. Deu uma pausa. Pronto. Ok. Pronto, voltou. Foi uma pausa que deu. Eu quero ler os seus comentários, tá? O significado de arrepio no rosto como se eu tivesse barba. Peraí, aí já é o sonho. Então vamos lá. Então, essa parte do rei querer constituir Daniel, como fosse José, a governar o Império Medo-Persa, isso gerou inveja. Lembre-se que a pior coisa para algumas pessoas é a sua vitória. A inveja transforma homens em demônios. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel. Então, eles viram que o rei gostava de Daniel. Então, eles procuraram para derrubar Daniel, fazer um tipo de uma CPI, alguma coisa, a Daniel a respeito do reino. Mas não podia achar ocasião e culpa nenhuma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro e culpa. Então, Daniel era um homem correto. E os caras procuraram motivos para derrubar Daniel e não encontraram, porque o rei iria constituir Daniel como rei geral. Ou seja, depois do rei, só ele. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra Daniel, se não acharmos contra a lei do Deus dele. Então eles perceberam que Daniel era um homem correto. Eu sei que no mundo não existe ninguém perfeito e ninguém totalmente correto, mas é bom que a gente ande correto para que os inimigos não tenham oportunidade. Por isso que Cristo falou: não deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é facilitar, né, para que ele possa acusar e destruir. O diabo é acusador. Agora olha quem? O diabo, o Satanás dos infernos, que tem um rabo preso, acabou com o céu, destruiu milhares de anjos. Ele é o acusador. Não é sempre assim, né? Aqueles que acusam às vezes têm o dedo sujo. O diabo não só tem o dedo sujo, o diabo é todo sujo. Todo presidente do reino, os capitães, príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edital real, afirmando a proibição de qualquer que, em um espaço de 30 dias, fizesse alguma petição qualquer a Deus, ou qualquer homem, não a ti, o rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles fizeram uma lei. Lembre-se, o demônio faz leis. Uma babada, uma puxação de saco do rei, dizendo que qualquer pessoa que pedisse durante 30 dias a outro Deus, a não ser o rei, alguma coisa, deveria ser jogado na cova dos leões. O rei achou bem, que era uma puxada de saco, né? Era uma puxada de saco danada, né? Esse negócio de lei, o diabo faz lei, tá? E aqui nós encontramos uma lei do diabo. E aí eles promulgaram por 30 dias uma lei. Agora, pois, ó rei, confirma, aí chegaram ao rei. Agora, pois, ó rei, proíba a proibição e assina o edito, ou seja, a lei, a medida provisória, para que não seja mandado conforme a lei dos Medo-Persa, que não se pode revogar. Então o rei, depois que assinou a lei, não podia revogar mais nunca. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Então o rei Dário gostava de Daniel, mas aquilo foi foi um complô. A política é cheia de complô, né, gente?
é cheia de complô. Sempre foi assim, né? Os caras estão mafiando contra Dandan. Contra Dandan estão mafiando contra Dandan, contra Daniel. Mafia mesmo. Mesmo aranha, crê em Deus Padre. Eles estão mafiando, criando leis, e aí eles formaram uma armadilha jurídica para lascar Daniel. Então, hoje, mais do que nunca, você se acorde, porque as pessoas estão cada vez mais como fosse máfia. Máfia. Hoje, olhar para a bunda de uma mulher as coisas mais perigosas que existem. Então, não olhe para a bunda de uma mulher, olhe para um cachorro, olhe para um gato, mas não olhe para... Porque ela pode dizer que você está, assim... até pregar o evangelho hoje tem, como é o nome? Não sei o que lá, religiosa. Então, assim... se a pessoa pregar e mandar aceitar Jesus, é importunação religiosa. Na Europa e nos Estados Unidos já aconteceu muito isso, né? Tiraram cruz, tiraram tudo que é símbolo, tiraram Bíblia, tiraram tudo. Aí, ó, tá vendo? Os caras aí meio doidos da cabeça, né? Mas aí é o que pode fazer o mundo, né? Então, hoje, eu já vi gente ser punida porque orava Pai Nosso na hora da aula, né? Importunação religiosa. Então, as pessoas fazem o que queiram, pode fazer o que quiserem, adorar quem quiser, né? Então, mas isso, as leis, né? Isso já vem de antigamente. A Bíblia diz que nada é novo sobre a terra. Tudo que existe hoje já existiu antigamente. Tudo. Se você for entrar no elevador e tiver alguém, não entre. Deixa a pessoa ir sozinha, depois você vai. Você está correndo um sério risco. Se você tem uma namorada, então assine um documento chamado contrato de namoro. Não a namorada vai dizer que você passou a mão nela, deu dedada nela, alguma coisa, tá entendendo? Então, você tem que ter cuidado com isso. Por isso que tem um contrato de namoro. Eu, Chiquinha da Silva, aceito namorar com o Chiquinho, ele pode passar a mão nos meus peitos, na minha bunda, e eu não acho ruim. Pronto. Aí fica tudo certinho, o contrato registrado em cartório, né? A gente não está chegando a isso agora, né? E se você for subir no elevador, não suba não. Deixa a mulher subir e depois você sobe, né? Não, ela pode dizer: eu ia subir no elevador e ele soltou um peido, e esse peido era tão fedorento que eu passei mal, eu estou traumatizada pro resto da vida, ele é um peidão. Mas isso já existiu. Os caras estavam mafiando contra Daniel, porque Daniel estava subindo demais. O povo, o rei Dário gostava de Daniel, velho. Essa turma, ela está crescendo muito hoje, né? Olha. Aí então o rei Dário assinou, mas o rei Dário gostava também de Daniel. Se você for um homem sábio, uma mulher sábia, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, você terá pessoas que vão gostar de você, vão admirar você de toda a religião. Entendeu? Ou seja, você pode ser católico, vai ter gente crente que gosta de você, você pode ser crente, vai ter católico que gosta de você. Se você for uma pessoa sábia, vai ter gente que vai te admirar de todas as religiões. O rei Dário admirava Daniel. Daniel era sábio, era o Google dele. Tudo isso eles fizeram por inveja. Você já viu alguém se levantar contra a pessoa, contra a inveja? Aí fica catando cabelo em ovo, até achar, né? Aí depois de, nós achamos um peido, né? Isso nada é velho, nada é novo, tudo é imitação, isso já houve. Eles fizeram isso com Daniel, eles foram catando, eu quero um pelo no ovo, o ovo não tem pelo, então vamos colar um. Eles fizeram tudo isso para lascar Daniel, mafiaram. E a Bíblia é bem clara: prefeitos, presidentes, príncipes, eles fizeram um complô contra Daniel, simplesmente porque Dário gostava de Daniel. Vai ter pessoas que vai te odiar porque os outros gostam de você. É inveja, velho. É inveja. Olha o moído, meu irmão. Isso é no trabalho, em todo canto. O cara fica botando defeito em você no trabalho para o patrão botar você para fora. Entendeu?
Mas, na verdade, é inveja. Inveja do bobobó. Ó, então Daniel, pois, quando soube do edito, da lei, que estava assinada, então, né, entrou em sua casa. Então ele fez o contrário, ele entrou em sua casa e foi orar, porque havia no seu quarto janelas abertas para Jerusalém. Aí nós aprendemos aquele mistério. Se você está orando por alguém, se volte para o lado de alguém que você está orando. Você tem um namorado, está orando pelo namorado, onde é que o namorado mora? Na Baixa da Égua. Onde é a Baixa da Égua? É assim, então você vira para o lado da Baixa da Égua. Você está entendendo? Meu gatinho é tão sabido. Ele orava 3 vezes ao dia, então nós temos que orar mais. Ele se punha de joelho e orava, e dava graças diante dos Deus. Então, ontem foi a pregação na igreja, Onhanha. Igreja o quê, rapaz? Onhanha. A igreja online foi sobre o mistério de dar graças, para se multiplicar a bênção. Veja a pregação de ontem na igreja, está no canal. Ele dava graças a Deus, ele orava 3 vezes ao dia, como também antes costumava fazer. Então ele tinha esse costume de orar olhando para Jerusalém. Você tem que orar olhando para aquilo que você quer. Então aqueles homens foram juntos, fizeram um complô e acharam Daniel orando e suplicando a Deus, ao seu Deus. Então os caras, bora. Aí Daniel estava, ó Deus maravilhoso, Jesus Cristo abençoado, ó meu Pai, abençoa meu Pai, ó meu Pai. Oxi, os caras, olha, Daniel orando. Era a prova que eles tinham. Olha, pronto, tá aí, pegamos ele. Ele é contra a lei, porque ele está orando a Deus. Ele só pode orar e só pode pedir as coisas ao rei. Ô, que lei velho idiota, né? Uma lei abestalhada que esses caras criaram no governo Medo-Persa. Quantas leis abestalhadas às vezes são feitas pelo Império Romano, por outros faca na caveira, né? Quem tem poder manda, quem não é besta obedece, né? Mas eles estão procurando pelo no ovo e acharam, tá? Aqui acharam. Então, se apressaram, correram para o rei e falaram acerca do edito e disseram-lhe, porventura não assinaste o edito, isso era uma malequita do inferno, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, e não tomasse a picadinha, o rei fosse lançado na cova dos leões. Respondeu o rei dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos Medo-Persa. Virgem Maria, não se pode ser revogada. Então o rei reafirmou, mas o rei amava a Daniel. Olha, quantas armadilhas, né? Quantas armadilhas. A mulher seduziu o cara. Seduziu, mas o cara não é um guri não, né? Aí foi para um motel com o cara. Aí fez amor com o cara lá. Aí tirou foto, tirou nudes da bunda dele, dela. E mandou para a mulher dele. Aí a mulher dele me liga. Olha aí, pastor. Olha aí, pastor, ela está no motel com meu marido. Aí tirou nudes, tirou foto da bunda, de tudo, e mandou para mim. Eu digo, qual é o objetivo dela? É que você abandone seu marido. Você não vai abandonar seu marido. Ela é apenas uma rapa. Você é a mulher dele, não vai abandonar. Ai, pastor, e você acha que ela ia mandar para você as fotos do marido? Qual o objetivo dela? O objetivo dela é que você largue o homem, para ela pegar. Ele está lá com ela, talvez nem goste dela, é apenas uma carninha nova, um bifezinho. Entendeu? Pastor, diga, dói, mas você não vai deixar, não, porque isso é uma máfia, ela está mafiando para te lascar. E era mesmo. A mulher fez de tudo, velho. Mandou as fotos para um trabalho, mandou as fotos de sei para onde, mas também quando esse cara soube, ele odiou essa amante. Ele quer ver o diabo, mas não quer ver essa amante. Ela mafiando. Isso era uma mafiosa, né? Mesma coisa fizeram os caras de Nabucodonosor, do rei Dário aqui, ó. Era gente grande, gente. Não era a gente com os nossos antepassados, não. Era gente grande, olha. Aí falaram para o rei, sim, essa lei não pode ser revogada. Então, responderam ao rei dizendo, Daniel é um dos filhos dos cativos de Judá.
não tem feito casa de ti, o rei, ó rei, nem do teu edito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, ele faz oração ao Deus de Israel. Filho da Lutes! Filho da Lutes! Olha como os caras são maquiavélicos, meu irmão! Eles cataram até a chapela em ovo. Foram atrás de cartão. Meu Deus do céu! Nada é novo sobre a face da terra. Nada é novo sobre a face da terra. Quando eu trabalhava no emprego, aí a menina mijava no chão para dizer que era eu. Aí a patroa me pegava. Você está andando mijando no chão, Joíce de Assisa? Eu digo, não é, porque eu sabia que a patroa era radical. Mas todo dia aparecia mijo no chão. Aí a patroa me pegou e disse, vem cá, chega, olha aí. Mijo no chão, isso é mijo. Eu digo, mas não é meu. Só eu mijo aqui, que só tinha eu de homem. Eles, só homem mija fora do pinico. Eu digo, você está por fora das novas tendências. Mas sabe o que era? Era uma filha da Lutes que queria que a patroa me botasse para fora, e ela botou para botar o irmão dela, porque na empresa, na papelaria, só podia ter um homem. Era para pegar o peso, né? Então ela mesmo mijava fora do pinico, para a patroa pensar que era eu, e a patroa pensou, e eu negava, e a patroa pensou, e acabou eu levando um chute na bunda. Foi. A patroa mesmo disse, quem mija fora do pinico é só homem. Eu digo, você não sabe as novas tendências. Não, patroa, eu não mijo não. E eu sabia que se eu mijasse fora do pinico, eu ia lá pegar um papel higiênico que limpava. Sim, eu sabia disso, mas ela mesmo mijava, ela dava uns pinguinhos de mijo assim. Eu descobri isso depois que a patroa me botou para fora. Depois de um mês fui buscar o dinheiro das contas. Aí estava ela e o irmão. Depois de uma semana fui buscar o dinheiro das contas. Estava ela e o irmãozinho dela. E ela dizendo, meu irmão é forte, pode pegar caixa. Olha os complô da vida, velho. Cuidado com o complô no trabalho, em casa. Cuidado com o complô na igreja. Esse tipo de gente ainda existe, velho. Eles usam qualquer arma. O Deus deles é o poder. Graças a Deus que essas pestes morrem, né? Porque não estava vivo até hoje, né? De lá da Babilônia até hoje. Mas os seus filhos fazem as mesmas coisas e ficam repetindo. Não existe nada novo sobre a face da terra. São filhos da serpente. Eles serpentearam aí contra Daniel e conseguiram, tá? Conseguiram. São sabidos, velho, ó. Então ouviu o rei essas palavras e ficou muito penalizado. Olha, o rei ouviu isso. Cadê o som? Tá aqui. O rei ouviu isso e ficou muito penalizado, velho. Olha. Veja aí, gente, veja aí, olha. Olha, que coisa. Porque ele gostava de Daniel. Cadê o negócio aqui? Então é o seguinte, vamos lá, estamos ao vivo e ao vivo é assim mesmo, né? O som. Então, ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Então o rei gostava de Daniel e propôs no seu coração livrá-lo até o pôr do sol e trabalhou para salvá-lo. Então o rei tentou livrá-lo, e a galera disse, não, a lei está na lei, a lei está na lei, a lei está na lei. Você pensa que as coisas começaram hoje, Então aqueles homens foram juntos ao rei. Então eles se reuniram novamente e disseram, sabe, ó rei, que a lei dos medo-persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então eles foram e disseram, ó, o senhor assinou, está assinado, velho. O rei ainda tentou, tentou ainda livrar a cabeça de Daniel. Complô espiritual, são diabolos, como foi falado hoje. Essa galera é do cão, eles são sabidos, só que a sabedoria deles é do diabo. Eles manobram, eles criam factóides, eles criam oratório, eles criam ideias, eles criam, né?
Transformam a mordida de uma formiga num leão. Então as formigas quiserem nos destruir, elas se reuniram, coitado de nós. Eles engolem um camelo e se engasgam com um mosquitinho. Cristo falou, está falhado, né? Olha, então o rei tentou, vamos tomar um cafezinho? Bora, aqui o cafezinho. Delícia! Agora alegrou a alma. Então o rei tentou ainda livrar ele, mas não podia fazer nada, porque ele tinha dito a palavra, tinha assinado, houve uma medida provisória, o Congresso afirmou. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel. Eita, o rei... Cuidado não ficar preso às suas próprias palavras. Cristo disse, não jure, não dê a palavra, cuidado na palavra. Talvez a gente não tenha dinheiro, mas a gente tem que ter palavra. Se você não pode, não dê a palavra, não prometa aquilo que você não pode, entendeu? Não faça das palavras as suas próprias destruições. Cuidado com as palavras. Aqui o cara diz, você disse, você falou, você. Então eles vão usar tuas palavras. Cuidado. Mais do que nunca, hoje a gente não pode dizer nada. É como o cara que chegou para outro cara e disse, o cara, você é forte que nem um touro. Aí o cara, o que, rapaz? Você está dizendo que eu sou chifrudo? Não, eu estou dizendo que você é forte que nem um touro. Você tem aquilo que o touro tem. Força. E o cara queria brigar com ele porque achou que ele disse que o cara era chifrudo. Você tem aquilo que o touro tem. Aí o cara pensou logo no chifre, né? Não, é força, não é chifre não. Então todas as palavras podem ser desviadas. Você pode falar do céu, pode falar da terra, e essa turma está se multiplicando. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel jogasse ele na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, que tu continuamente serves e ora, ele te livrará. Olha, o rei Dário, ele era faca na caveira, tudo bem, mas ele temia Deus. Ele disse, Deus vai te livrar. Ele jogou Daniel sem querer, foi um complô. Gente, quantas pessoas são vítimas de complô na família, no trabalho? Complô é feito de diversas formas. É um treco usado, é alguém procurando cabelo em ovo, é um moído, é a turma do mal se ajuntando e se unindo. Foi o que aconteceu com Daniel, tá? E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Foi pesado, né? Às vezes a gente tem que sacrificar o que mais ama porque deu a palavra. Cuidado com dívida, cuidado com muita dívida. A dívida é um inimigo. A pessoa com dívida na cabeça não tem vontade nem de dar beijo na mulher. Então cuidado. O que mais acaba com o casamento chama-se dívida. Cuidado com dívida, cuidado com complô, cuidado com esse tipo de diabolos que fazem complô e criam mal, e factoides, né? Cuidado não se comprometer, cuidado com cartão, cuidado com cheque. O cara diz, eu compro, depois eu pago, aí chega a data. Eita, que tribulação, velho. A dívida é a pior inimiga do relacionamento. O cara fica brabo, a mulher fica fria. Então tenha cuidado com dívida. Cuidado no empenho da palavra. Tem pessoas que não compreendem nunca, então se cale, porque elas são geneticamente programadas para não entender você. Por isso que Cristo falava por parábola, que aqueles fariseus não iam entender nunca Jesus. Jesus podia enfinhar no ouvido deles, mas eles não iam entender, porque eles eram filhos do diabo. Então tem gente que não convém nem falar, nem brigar, nem discutir. Deixa correr. Você quer afirmar sua verdade, quer mostrar sua verdade, não adianta, a pessoa não escuta, é tampado. Deixa correr, que se dane, o que é que pode fazer? O que é que pode fazer? O rei não podia voltar atrás, o rei tinha que cumprir a sentença.
Então, cuidado não se comprometer. Cuidado não repassar palavras. Cuidado não repassar informações. Porque você não sabe o contexto da coisa. Você vai tentar defender alguém e você talvez não seja bem-vindo. Você está entendendo? Cuidado não se comprometer. Cuidado. O rei, ele se comprometeu com sua palavra e não podia voltar atrás. Às vezes a pessoa conta, eu vi Toinha lá na praia com Tonhão. Era um outro Tonhão. Aí Toinha conta para a amiga, aí chega no ouvido do marido. O marido, que conversa é essa? Tá entendendo? E às vezes até o marido sabe e dá uma de brabo. E você que vai entrar pelo cano, cuidado. Rapaz, compra, depois eu pago, tal. Cuidado com isso. Eu sei que todo mundo que mexe com dinheiro, até pastor, se endivida. As compras, a construção, pagar o pedreiro. É a vida. Mas tudo que você possa controlar, devagarzinho você vai pagando. Se você não pode comprar um carro novo, compra um carro velho. Para que você comprar um carro novo e andar com a dívida ao seu lado? É melhor você comprar um carrinho mais velho. Não fique trocando de carro toda hora, não. Não comprometa a sua felicidade. Que você é cheio de dívida, você não tem paciência nem com filho, nem com mulher, manda todo mundo se danar e acaba tudo. Cuidado. Né? Então, o rei mandou jogar, né? Então o rei dirigiu o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou entrar em sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono, ele ficou sem sono. Pela manhã, ao romper do dia, amanhecer, 5:30 da manhã, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ele aplicou a lei não tinha que ser aplicada, aplicou, é o jeito. E chegando à cova dos leões, o rei que gostava de Daniel gritou: Daniel! Daniel! Com a voz triste. Daniel! Daniel estava dormindo, deitado na barriga do leão. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, por acaso o vosso Deus te livrou? Que tu continuamente serves a esse Deus? Será que ele te livrou dos leões? O rei estava em agonia. Então Daniel falou lá de dentro, ó rei, vive para sempre. Rapaz, que voz eita, que voz gostosa. Epa, eu acho que ele abriu o buraco do ouvido assim, fez. Então disse o rei, de Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão, para que não me fizesse dano, porque me foi achada inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, eu não pequei contra ti, eu não errei contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Eita, mas é bom quando o cara está na verdade, né? Se você está na verdade, você tem Deus ao seu lado. Se você está na verdade, você tem Deus ao seu lado. Então, não existe ninguém totalmente verdadeiro, totalmente correto, mas procure andar o máximo possível. Questão de impostos, questão de obediência à lei dos homens. E cuidado com esses filhos da Lutes que fazem complô, né? E Daniel disse: Deus achou graça e mandou seu anjo, que era Miguel. Os leões ficaram quietos. Daniel ficou dormindo na barriga do leão. O rei em agonia a noite toda. Chegou de manhã: será que o Deus que tu serves continuamente te livrou, Daniel? Aí Daniel grita lá de dentro: ó rei, vive a tua alma para sempre. Eita, que voz gostosa, meu irmão. Livrou o coração do rei. O rei ia te matar um dos melhores amigos dele. Olha, agora Dário vai virar faca na caveira, velho. Agora o rei: mano, abre essa pedra, tire essa pedra logo, tirem. Aí os caras, aí Daniel sai, os leões, silêncio, meninos, miau, miau. Os leões viraram gato, miau, miau. Silêncio, que esse é o rei Dário, tá? Por favor, sejam educadinhos.
Miau, 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 miau. Tá, deite, deite, deite. Dá a patinha, dá a patinha. A patinha. Dá a patinha. Leão gostoso, maravilhoso, nito, nito, nito. Pode fechar a cova aí. Os leões, os leões com fome dentro, ó. Aí agora chegou a vez do rei Dário. Agora chegou a minha vez, meu irmão. Tu deu a tua, agora eu vou dar a minha. Olha! E ordenou o rei Dário. E foram trazidos aqueles homens que fizeram um complô e acusaram Daniel. E foram lançados na cova dos leões. O rei disse: traga os filhos da Lutes, que fizeram o complô contra Dandan. Tragam eles. Olha, vem os caras: ai, rei nada. Agora vocês vão ser jogados dentro da cova de leão. Agora, joguem esses filhos da Lutes. E aí, os caras agarraram eles: não, help me, não, abre uma biscopa aí pra mim, não. E os caras, olha o que a Bíblia diz, que alguém podia ter ido de noite, ter dado comida aos leões, e Daniel ter safado, né? Mas não foi assim. Tragam esses filhos de Alutes, os acusadores de Dandan, de Daniel, e lancem na cova dos leões agora. Olha, seus filhos e suas mulheres, velho. O rei era faca na caveira. O rei mandou exterminar os babão do complô, os filhos e as mulheres. Virgem Maria. Aquela época os cabas eram brabos, hein, velho. Lascou até as mulheres. Ai, coitada das bichinhas, né? Oh, meu pai. Ela não tinha culpa de ter casado com os filhos da Lutes, né? Olha... Mandou pegar os filhos, a mulher, os caras e jogaram dentro da cova do leão. E ainda não tinha chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagaram os ossos, velho. Todos os ossos. Virgem Maria, se pensa, menino, que eu tô todo cagado. Olha! Pegaram os filhos do cara, pegaram as mulheres do cara, pegaram os caras. Joguem esses filhos da Lutes na cova. Ou seja, os caras com medo do próprio veneno, velho. Então quando eles jogaram, os leões quebravam os ossos deles. Aqueles leões da Babilônia eram leões de 5 metros de 5 metros de comprimento, 3,5 metros. Eram leões, não eram gatinhos desses não que ficam no zoológico, não. Eram leões bravos. E os leões quebraram todos os ossos dos caras, mataram os filhos do cara, as mulheres, e os caras se lascaram, velho. Então caia na cova. Quem cavou a cova? Olha. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, porque o rei Dário era o rei do mundo na época. Era Nabucodonosor. Nabucodonosor veio o filho, depois o filho veio Dário. Ele era assim um tipo de rei da terra. Olha, então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações, línguas que moram sobre toda a terra. A paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual o domínio do meu reino e os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, o seu reino durará até o fim. Olha, o rei, ele se converteu. O rei Dario se converteu. O nome é até bonito, né? Dário! Ô Dario! É Dario ou é Dário? É Dário. Mas não tem acento, é Dario. Não. Aí você decide se é Dário ou se é Dario. É Dário, rei Dário. Mas pode ser Dario também, né? Virgem Maria. O rei se converteu e decretou um decreto que todos da terra deveriam temer ao Deus de Israel, e exaltou Daniel. E aqueles homens que fizeram um complô contra Daniel caíram na cova dos leões e morreram antes de chegar no fundo. Os leões comeram, espalitaram os dentes e ainda arrotaram. Eita! Os leões encheram a barriga com aqueles filhos da Lutes. Eita! Que livramento. Deus vai te livrar, tá? Muita gente te joga na cova. Muita gente, né?
Mas confia em Deus, gente. Confia em Deus. A gente tem dois caminhos, ou confiar em Deus ou não confiar, tá? Confia em Deus. Deus é a minha salvação. Deus é a nossa salvação. Nós confiamos em Deus. Deus é a nossa salvação. É. Ok, pode colocar aqui, pronto. Deus é a nossa salvação. Muitos querem ver a tua derrota, mas eles verão a tua vitória. Olha, caia na cova quem cavou ela, diz a Bíblia. Seja enterrado na cova que a pessoa mesmo cavou, e foi isso que aconteceu com eles. Era a lei, velho. A lei era a lei, lei dura. Tome para lá e tome para cá. Lembre-se que a espada corta de dois lados, né? Tem espada que só corta de um lado, né? A lei tem que cortar dos dois lados. Alguns lugares, muito distante daqui, a lei só corta de um lado. Do outro é cego. Mas a lei de Deus não, ela corta dos dois lados. Cavou a cova, quis exterminar, né? Então agora você que vai ser exterminado. Olha. E o rei Dário disse: Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilhas. Isso é Dário falando, velho. Na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Então a turma prosperou, graças a Deus. Deus vai fazer você prosperar. Não é a inveja dos outros que vai impedir, né, de você prosperar. Não, se a inveja impedir, então todo mundo tem gente que inveja, né? Olha, esse texto é maravilhoso. Amém, palavras do Senhor. Você que está aí do outro lado, vamos amanhã para o 7. O 7 começa a parte profética de Daniel. É onde ele vai ver animais, ele vai sonhar com sonhos místicos e vamos interpretar como se fosse um sonho, tá bom? Ok? Deus vos abençoe, vos guarde e vos ilumine. Tem algum comentário a fazer para a gente registrar aqui? Tem algum comentário? Tem? Bendito seja o Deus de Israel, que livra os seus servos do mal. Deus, livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor. Esses inimigos, se eles pudessem, ele que comia não era o leão, eles mesmo comiam Daniel. Bebia o seu sangue. Essa é uma turma que vem desde o Éden. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem algum comentário para eu ler? Se você tiver algum comentário para eu ler, você pode escrever escrevido. Em inglês, alemão ou espanhol? Não, escreve em brasileiro mesmo, em brasileiro, tá? Escrever em brasileiro escreve em brasileiro. Então escreva aí, né, o seu comentário, tá bom? Foi um grande livramento de Deus. Deus nos livra da cova dos leões. Alguns prazeres que alguém tem é de ver você na cova, de ver você destruído, mas Deus é quem nos salva. Livrai-nos, Senhor, do mal. Livrai-nos, Senhor, de gente ruim. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nesse estudo, pastor, está dando para perceber que por causa de Daniel, muitos estão se convertendo. Sim, Nabucodonosor se converteu, Belsazar também, agora o rei Dário, né? E essa turma era uma turma pesada de poder, né? Quebrai minha maldição. Minha não, você diz assim, quebrai a maldição, porque a maldição não é sua, você é uma pessoa abençoada. Tira essa minha aí. Quebrai a maldição hereditária. Deus quebre toda a maldição hereditária. E essa maldição não é sua, essa maldição é do diabo, que o diabo leva para o inferno. Você é uma pessoa bendita e iluminada. Não tem nada, o cara fala minha doença, nada disso. A doença não te pertence, pertence ao diabo. E as maldições também. Então, que as maldições e as enfermidades vão para o inferno. Eu vi o culto, pastor, sobre a graça de Deus. Foi ótimo, uma bênção, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Me coloca em suas orações. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amanhã,
se Deus quiser, vamos para o capítulo 7, tá bom? Evaristius está escutando, né? Olha, e a mamãe dele também. Giovana Salmazo, que maravilha! Pastor, então quando uma pessoa buscar a Deus, todos que estão em volta da pessoa é beneficiada, sim. Quando a bênção de Deus beneficia todo mundo ao redor. Pastor, quebra esse espírito de perseguição. É o espírito de perseguição. Deus te abençoe, pastor. Amém. 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 E amanhã, capítulo 7 de Daniel. É uma campanha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente lê e tenta explicar da melhor maneira possível, tá? Então seja sempre bem-vindo. Amanhã vai para o 7.